O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus à multidão: o reino dos céus é ainda como uma rede lançada ao mar e que apanha peixes de todo tipo. Quando está cheia, os pescadores puxam a rede para a praia, sentam-se e recolhem os peixes bons em cestos e jogam fora os que não prestam. Assim acontecerá no fim dos tempos. Os anjos virão para separar os homens maus dos que são justos e lançarão os maus na fornalha de fogo. E aí haverá choro e ranger de dentes. Compreendestes tudo isso? Eles responderam: sim. Então Jesus acrescentou: assim, pois, todo mestre da lei que se torna discípulo do reino dos céus é como um pai de família que tira do seu tesouro coisas novas e velhas. Quando Jesus terminou de contar essas parábolas, partiu dali. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, na alegria do Senhor, nos reunimos nessa quinta-feira para juntos celebrarmos o mistério da nossa fé, rezando hoje a Santa Missa pelos amigos e amigas da misericórdia. Queremos acolher você que está aqui no centro de evangelização e você também que nos acompanha em casa através das redes sociais, através da Web TV FAC, Web Rádio. Temos a oportunidade mais uma vez de acolher em nosso coração a palavra do Senhor. Nós estamos acompanhando durante essa semana Jesus na sua missão pública. Ele vai ensinando acerca de coisas importantes e de maneira particular ele fala sobre o reino de Deus. Essas parábolas que Jesus vai contando para falar do reino de Deus tem como critério primeiro fazer Israel compreender a grandeza do reino e a extensão ao mesmo tempo desse reino. A parábola que Jesus conta hoje, de maneira particular, é para dizer às autoridades de Israel, eles compreendiam naquela época que Israel era a raça escolhida e que a mensagem era dirigida especificamente para eles. Limitava o reino de Deus apenas à comunidade de Israel. Quando Jesus conta hoje a parábola, dizendo que o reino de Deus é semelhante a uma rede lançada ao mar que recolhe todo tipo de peixe, Jesus está dizendo de maneira incisa que o reino de Deus é para todos aqueles que de coração aberto aceitarem o reino de Deus. O reino não deixa ninguém de fora, é semelhante a essa rede que é lançada. Todos nós somos chamados a entrar no reino de Deus. Em outras parábolas, Jesus vai definir o reino como um grande tesouro, como uma pedra preciosa, que quando se encontra tem desejo de tê-la. E hoje Jesus nos convida a entrar nesse reino. Ele nos chama e Ele inclui todos nós. Nós somos inclusos dentro do reino de Deus. É preciso apenas que nós tenhamos a docilidade, a nossa liberdade para fazermos a nossa escolha. Mas ao mesmo tempo que o reino é dirigido a todo homem, toda mulher de boa fé, esse reino não é colocado de maneira imposta. Esse reino deve ser desejado, deve ser
desejado pelo nosso coração. Não é uma imposição, não é uma ordem que nós obrigatoriamente temos que entrar no reino de Deus, mas o Senhor nos dá a liberdade. O reino é para todos, mas somos nós que escolhemos se queremos ou não estar com Jesus, se nós aderimos ou não ao reino de Deus, se nós aceitamos viver como esse reino propõe para nós. Aí nós recebemos também hoje, na primeira leitura, a figura de Moisés, que era um homem profundamente obediente, era um homem do reino de Deus. E à medida em que Moisés caminhava nessa obediência no reino, Deus se aproximava. É muito bonito quando nós escutamos esse relato do livro do Êxodo, quando Deus vai se aproximando de Moisés à medida em que ele vai deixando, à medida em que ele vai crescendo, à medida em que ele vai amadurecendo no caminho espiritual. Deus se faz presente para dizer exatamente que à medida em que nós abrimos o nosso coração, Deus vai habitando, Deus vai entrando e nós vamos crescendo espiritualmente à medida em que nós compreendemos isso. É exatamente isso que Jesus está falando hoje, quando através dessa parábola nos convida a entrar no reino de Deus, a se sentir parte, na verdade, a se sentir parte desse grande reino onde eu posso crescer a cada dia, à medida em que eu vou me aproximando do Senhor e vou mantendo uma relação de amizade com Ele, eu vou crescendo, o reino vai se tornando concreto e vai promovendo dentro de nós a esperança. O reino de Deus é o único reino onde nós podemos crescer de maneira natural. O reino de Deus é o lugar do encontro. No reino de Deus eu não sou tratado como escravo, eu sou tratado como filho. No reino de Deus eu tenho lugar para me expressar, eu vivo a minha relação de amizade com o Senhor. O reino de Deus é o lugar onde eu me potencializo, onde eu me descubro como ser humano, aonde eu reconheço a grandeza de Deus presente no meu coração. É no reino de Deus onde nós qualificamos a nossa vida. Nós não podemos ficar fora do reino de Deus. O homem se encontra no reino. Quanto mais nós nos aproximamos de Deus, mais nós nos aproximamos de nós mesmos. À medida em que eu reconheço Deus, eu reconheço quem eu sou, a maneira como eu me aproximo do Senhor, eu vou me aproximando de mim mesmo, eu vou descobrindo o caminho da minha vida. Essas pregações e essas parábolas que Jesus conta para nós, nos falando da importância do reino de Deus, é para que nós tenhamos a clareza de que nós precisamos entrar. Há um convite, há uma rede lançada. Se nós quisermos permanecer nesse reino, nós precisamos aprimorar o nosso coração em Deus. O reino acolhe, mas existem critérios também de vivência nesse reino. A parábola de hoje diz: como a rede que apanha todo tipo de peixe. Os bons, ou seja, aqueles que querem permanecer, aqueles que querem ficar no reino, eles são colocados nos cestos, eles são trazidos para o coração de Deus. Aqueles que não querem são lançados fora, porque Deus respeita a nossa liberdade, Deus respeita a nossa escolha. Mas a melhor escolha que nós podemos fazer é querer ser lançado dentro da cesta. É o lugar de Deus, é o coração de Deus, é onde eu me encontro e me realizo como ser humano. Eu não quero ser lançado fora, eu não quero ser jogado para fora, mas eu quero ser parte, eu quero entrar. Então o critério para permanecer é ter o coração aberto, é desejar caminhar em Deus, é fazer o caminho com o Senhor, é acolher a sua palavra, é deixar Ele formar o nosso coração, é caminhar segundo a iluminação do Espírito Santo de Deus, é ser todo do Senhor, nos deixando que Ele nos molde a cada dia. A cada dia eu vou crescendo, a cada dia eu vou me fortalecendo no caminho do reino de Deus.
Então a palavra nessa noite nos convida a permanecer nesse reino como Moisés permaneceu no caminho do Senhor. Quanto mais Moisés era obediente à voz de Deus, quanto mais Moisés era obediente ao chamado do Senhor, mais a comunidade crescia, mais Moisés compreendia, ele ia percebendo as aberturas do caminho. É isso que nós devemos fazer, nos esforçar para permanecer nessa escuta aprimorada, nessa obediência à voz de Deus, que vai sempre me encaminhar, para o bem, para o melhor lugar. Deus quer me colocar no melhor lugar. Deus quer sempre o melhor para mim, e eu preciso compreender isso. Moisés compreendeu, por isso que Moisés crescia, a comunidade crescia, o caminho ia se tornando mais leve, eles iam fazendo novas descobertas. Quando eu compreendo que Deus tem o melhor lugar para mim, eu me deixo conduzir por Ele. Eu não tenho medo de entregar a minha vida, eu deixo o Senhor ir conduzindo. Quando eu reconheço que Deus tem o melhor lugar para mim, minha vida muda completamente. Como mudou a vida de Abraão, como mudou a vida de Moisés, de Isaac, de Jacó, de tantos homens que fizeram uma experiência profunda do reino de Deus. Amém? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado e amado. A cada 10 dependentes químicos, 1 está em tratamento. Ajude-nos a manter a nossa casa para dependentes químicos, a Casa da Misericórdia. Fale conosco, 3521-4151. 3521-4151.